Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h33. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos o dia com uma situação que seria cômica se não fosse trágica, né? Que é o ataque direto do presidente dos Estados Unidos ao Papa, né? O presidente dos Estados Unidos acha que ele é alguma autoridade, alguma coisa para determinar como o Papa deveria ser. Sabe, é lamentável esse tipo de postura, entendeu? Porque isso mostra uma visão de mundo que, assim, é até difícil de explicar, né? É uma visão de mundo totalmente deturpada. Ele entende a própria religião como uma ferramenta de poder. Ele não entende a religião como algo próximo da religião. Oi, Jaqueline. Boa noite, paz e bem. Né? E aí ele faz essas coisas. Né? Para piorar, ele depois resolve fazer uma postagem que eu tive dificuldade de acreditar. Eu achei que era uma fake news e não era. Fui ver e vi que era. E ele se colocando como Jesus Cristo. Né? Depois ele veio com a desculpa esfarrapada que ele estava querendo fazer um médico. Bom, inacreditável porque tem nada ali para ser médico. Né? Então o que eu digo é o seguinte: eu nesse momento me coloco ao lado do Papa Leão. Tá? É claro que eu sou um ilustre Zé Ninguém e não faço a mínima diferença se eu apoio ou não o Papa Leão, mas eu não vou me calar frente ao mal. Não vai ser a primeira vez, nem vai ser a última, e eu vou sempre me posicionar, né, dizendo que eu quero a paz. Né? Essa é a postura de qualquer pessoa que segue Jesus. Nós queremos a paz. Né? Mas, lamentável essa postura, né? Nós tivemos falta de luz hoje aqui em casa, então meu computador está todo bugado. Oi, Luciana, boa noite, paz e bem. Então estou aqui pondo as coisas para funcionar meio que do jeito que dá. Né? Vamos esperar um pouquinho que está entrando as coisas aqui em casa. Né? O site da CNBB ainda não entrou. Mas tá bom, vai chegar, vai entrar. Ele já está aparecendo aqui. É um dia daqueles hoje.
Pronto, entrou, vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito que vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Bom, esse evangelho de hoje é um evangelho que eu conheço bem, e eu conheço bem porque é um evangelho que a gente lê de vez em quando no batismo. E talvez você olhe e fale assim: mas Bernardo, esse evangelho é o evangelho do batismo? Sim. Mas esse evangelho é muito mais do que apenas um evangelho associado ao batismo. É um evangelho onde nos traz uma dimensão muito grande e uma dimensão que talvez seja pouco explorada. Vamos abordar aqui algumas coisas que são importantes. Primeiro, Jesus se encontra com um chefe judaico, um dos fariseus. E sabe, muita gente deve olhar isso e falar assim: mas ele se encontrou com um fariseu? Boa noite, paz e bem, Fátima. Sim, ele se encontrou com um fariseu. Não tem nada demais ele se encontrar com um fariseu, porque afinal de contas, o fariseu era um chefe judaico, ele era um judeu. Bernardo, mas os fariseus não são inimigos de Jesus? Oi, tudo bem, Marli? Boa noite, paz e bem. Sabe, essa visão é uma visão muito mesquinha, tá? Do Evangelho. Dizer que os fariseus eram mauzinhos e Jesus era bonzinho é reduzir muito a situação. Porque não se trata de ser bonzinho ou ser mauzinho. Se trata de seguir ou não seguir a fé. E a que religião você segue? Né? Por exemplo, pegando o gancho da situação que eu descrevi, que nós tivemos o ataque do presidente norte-americano ao Papa Leão XIV. O vice-presidente dos Estados Unidos diz que se converteu à religião católica. O secretário de Defesa, que quer agora ser chamado secretário da Guerra, que tatuou no seu peito uma cruz de Jerusalém, que colocou no seu braço Deus Vult, o lema dos templários, porque se diz que é um católico.
firme. Se são católicos tão firmes assim, quando vem uma pessoa atacar frontalmente um papa e depois fazer um post se colocando como Jesus, eles deveriam renunciar. Olha, estou fora. Eu não vou compactuar com isso, eu estou fora. Ponto. Saía. Mas, para esses dois, como para o presidente Trump, como para várias políticas e políticos brasileiros, a religião não tem nada a ver com a fé, e sim com um instrumento de poder. E aqui é que tem a grande divisão dos fariseus. Um grupo de fariseus entende a fé, a religião judaica, não a fé, a religião judaica, como um instrumento de poder, enquanto um outro grupo de fariseus entende a religião judaica como a questão da fé. E aí causa divisão. Isso também acontece na igreja cristã, qualquer uma, seja a igreja católica, seja qualquer igreja protestante, qualquer igreja espírita. Oi, Giza, boa noite, paz e bem. Você pode entender a religião como uma ferramenta de poder, ou a religião como um caminho de fé e de amor. Nicodemos era um chefe judaico, era um fariseu, que vivia a religião como uma experiência de fé e de amor. E por viver essa experiência, essa vivência na fé e no amor, ele nota que Jesus vem da parte de Deus. Que Jesus não é um oportunista político, ele não quer ganhar poder, ele está trazendo alguma coisa nova. E por entender isso, ele vai ao encontro de Jesus. E ele afirma isso a Jesus: "Oh, mestre, eu sei que você vem da parte de Deus." E essa é outra característica de quem vive a religião como uma experiência de fé e de amor. Ele não tem dificuldade com a sinceridade, mesmo que ele não entenda, mesmo que a pessoa não entenda plenamente, como a religião para ela é uma vivência de fé e de amor, ela está aberta a ouvir a pessoa e notar que aquela pessoa é diferente. É mais ou menos a dinâmica das leituras de ontem. Num primeiro momento, o coração estava fechado, a porta estava fechada, porque o medo dominava eles. E o medo dominava eles porque eles estavam vivenciando uma religião como ferramenta de poder que levou, inclusive, à morte de Jesus. E eles ainda não tinham experimentado a ressurreição. Depois, eles experimentam a ressurreição e eles começam a viver a religião como uma ferramenta de fé e de amor, e aí eles se abrem para o mundo. Foi isso que Nicodemos fez. Eu não entendo plenamente, mas eu sei que você vem da parte de Deus. E aí Jesus vira para ele e fala assim: se você não nascer do alto, você não vai ver o reino dos céus. E aqui é aquela coisa interessante, porque, na verdade, Nicodemos não estava preparado para essa fala. Nicodemos não tinha capturado ainda essa possibilidade. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. E aí, Nicodemos olha e não entende. Peraí, como assim? Vim da parte de Deus. Nascer do alto? Não, eu não posso nascer do alto, eu sou velho. Sabe, é mais ou menos o que o profeta diz quando diz que vai
tirar da gente o coração de pedra e colocar um coração de carne. Óbvio que ele não está falando do órgão, mas ele está falando da sua disposição. Quando Jesus está falando de nascer de novo, é você se abrir para aquilo que é novo. Muitos dos que usam da religião como uma ferramenta de poder querem trabalhar o conceito da religião como uma coisa fixa, estática, que não pode mudar no tempo. Como se aquilo que foi entendido há, sei lá, 300, 700 anos atrás fosse o entendimento pleno e absoluto. Como se houvesse verdades imutáveis. Existem verdades imutáveis para nós católicos, existem. São os dogmas de fé. Fora os dogmas de fé, todo o resto pode ser mudado, porque a interpretação muda. Nascer do alto é entender também o nosso lugar no tempo e na história, e entender que nós não compreendemos plenamente toda a revelação de Jesus, até porque nós não temos a plena ciência do que existe hoje no mundo. Há fenômenos no mundo, há realidades no mundo que nós não entendemos. Por exemplo, todo mundo fala para a gente que o Irã é uma ditadura. Sim, é uma ditadura. Mas mesmo sendo uma ditadura, no Congresso deles há representação para judeus e para cristãos. Então, o executivo deles é uma ditadura, mas o legislativo não é. Bernardo, como é que isso funciona? Não tenho a mínima ideia. Não consigo conceber uma realidade dessas. Eu, sinceramente, acho estranhíssimo. E aí o que eu vou dizer é o seguinte. Eu não compreendo. Quando eu compreender, eu poderei formular uma opinião. Entendem isso? E quando eu compreender isso, a minha opinião vai mudar? Sim, vai mudar. Quem defende uma fé estática de uma interpretação que não muda, de regras e doutrinas absolutamente imutáveis, provavelmente está numa das duas situações. Ou foi enganado, ou usa a religião como ferramenta de poder. E aí Nicodemos fica doidinho. Como é que isso pode acontecer? E Jesus vira e fala. Jesus continua e traz para ele, né? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. E aí aparece o Luizinho literal aqui, gritando, o problema é a carne, a carne, a carne. Luizinho, fica quieto que você não é grego, Luizinho. Hã? Por que eu falei em grego? Sim, vamos explicar. Na cabeça do povo grego, o corpo é a prisão da alma. A alma quer se ver livre, mas o corpo aprende, a corpo a segura, o corpo a limita. O que tem muito cristão hoje em dia que é assim. Quando você fala nos pecados da carne, ele, porque é isso e aquilo, e não vê que os pecados da carne são a ganância, o preconceito, a xenofobia, a porofobia, o racismo, o machismo, também são pecados da carne. Porque para João, a carne é as disposições que
te afastam da salvação, que agem contra a salvação. O desejo da violência, o desejo da guerra, a enaltação, exaltar exércitos, exaltar forças militares, é carne. Exaltar o ódio contra uma minoria ou contra uma pessoa estranha é carne. Fazer uma vida baseada em inimigos que precisam ser destruídos é carne. Morra para a carne e viva para o Espírito. Você precisa nascer do Espírito. Nasça da água e do Espírito, deixe que a água do Senhor te lave e que o Espírito entre no seu corpo. O Espírito que falou pelos profetas, o Espírito da vida, da verdade. Esse Espírito que te ajuda a seguir no mundo. Esse Espírito que te leva ao encontro dos mais fracos. Que te leva às obras boas. Que te leva a ajudar cada vez mais a resolver as coisas. É preciso que a gente repense e tente resolver. A gente tem que mudar as coisas. E ao mudar, a característica de nascer do Espírito é esse. Eu vou mudar a minha forma de viver, a minha forma de ver o mundo, de pensar as coisas, o mais próximo possível de Jesus. E ao fazer isso, eu caminho com Jesus. E é por isso que a resposta do Papa Leão foi tão bonita. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Não tenho medo deles, mas também não dou importância, não. A minha preocupação é afirmar o que está no Evangelho. Entendem isso? Essa que é a graça. Essa é que é a beleza. Isso é nascer da água e do Espírito. É não entrar numa disputa de poder, e sim numa afirmação de fé e de amor. E como é que nós vamos fazer isso? Eu não sei. Mas, Bernardo, então qual é a solução que você vai me dar? Eu não vou te dar a solução. Quem deu foi Jesus. Você está parado, você ouve o ruído e ouve, olha, tem vento aqui. Mas onde o vento começou? Aonde ele vai terminar? Não interessa. Você nunca vai saber onde o vento começou, nem onde o vento vai acabar. Mas aquela brisa suave, a ruá, como era chamado Espírito Santo na época de Jesus, vai te levar. Vai te guiar pelo caminho. E você vai achar uma solução. A qualidade, a forma dessa solução é irrelevante. O importante é que você esteja com seu coração aberto para a palavra do Senhor. Como Nicodemos se abriu. E se converta. E se convertendo, tenha a vida eterna. Amém? Hoje eu falei muito pouco. Vamos ver quanto foi. 8 horas. Foi pouquinho, mas eu acho que foi interessante. O dia hoje foi meio tumultuado, muita coisa para fazer, né? Giza, mamãe está na live. Ô, tia! Tia Vicentina, beijos! Muitos beijos para você. Paz e bem, tia. É sempre bom saber que a tia Vicentina está me ouvindo. Né? Linda reflexão, Diácono Bernardo, diz a Fátima. Muito obrigado, Fátima.
Essa foi de total improviso, eu não tive nem tempo de preparar a arte. Não foi improviso absoluto, porque hoje de manhã eu fiz a reflexão da palavra. Eu fiz a celebração da palavra lá na capela. Mas eu vou dizer que foi totalmente diferente dessa que eu fiz. O que cá entre nós não é uma vantagem, né? Porque cada palavra é muito viva, então à medida que as coisas vão mudando, a gente vai construindo. Né? Quando eu fiz a celebração hoje de manhã, eu não sabia das coisas que eu fiquei sabendo durante o dia. Né? Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nicodemos, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Opa, peraí. Para mim foi muito bom. Você me tirou uma dúvida de Nicodemos. Ah, que bom, Fátima. Muito bom saber que eu pude te ajudar. Né? Jaqueline está dando amém. Giza está dando amém. E a Fátima está dando amém. Fátima, eu fiquei muito contente de saber que eu pude te ajudar aí com uma dúvida de Nicodemos. Tá? Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Ah, vou falar com o mozinho, Fátima, que você deu uma boa noite para ela, tá? Depois eu falo com você pessoalmente. Combinado. Tchau, tchau, pessoal.